Carol, a escalada do conflito entre Israel e Irã preocupa líderes mundiais e provoca alertas no mercado global, inclusive para o agro brasileiro, que depende do Irã para parte das importações de ureia, mas também aquilo ali é uma rota por onde passam navios, onde o Brasil exporta e também importa insumos. Para a gente entender melhor os desdobramentos e impactos, a gente conversa agora ao vivo com o analista de mercado da Royal Rural, o Ronaldo Fernandes, que está aqui nessa segunda-feira. Bom dia, Ronaldo. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo, Bom, Ronaldo. bom dia, Valteno. Bom dia, Carol. Obrigado, gente. Tudo bem por aqui? Você passou o final de semana vendo guerra também? Porque eu estava de folga no fim de semana, fiquei lá vendo. Não tinha como não ver. Tudo quanto é canal, ficava mostrando. Os ataques eram de dia, de noite, tem os fusos horários. Mas a gente vai tentar trazer isso aqui para a nossa realidade. Eu vou te fazer uma provocação. Além do preço do petróleo e da nova taxa de juros que vai ser anunciada essa semana, que certamente vai estar refletida nessa guerra, a gente tem um plano safra que vai ser anunciado no fim do mês. Esse plano safra vem com esses dois ingredientes: taxa de juros maior que no ano passado e uma guerra que afeta fornecimento de petróleo, combustível que é usado nas máquinas, colheitadeiras e tratores no começo do plantio da safra de verão e até agora, na colheita do milho, segunda safra. Como é que a gente vai reagir? Como é que você vê as consequências desse conflito no agro brasileiro? Vou começar pela sua primeira pergunta, Valteno. Comigo foi curioso. Eu estava no Mato Grosso do Sul fazendo palestra, falando de mercado, e no finalzinho da palestra à noite, na quinta-feira, eu falei, olha, é questão de momento. Os Estados Unidos já autorizaram Israel a atacar. Vai ser daqui a pouco, vai ser amanhã, vai ser semana que vem, a gente não sabe quando, mas vão acontecer esses ataques. E aí encerrei a palestra, os ataques começaram e todo mundo veio informar. As implicações, elas são em várias áreas. Por exemplo, Israel também é um importante exportador de fertilizantes. Até nisso implica também nos próximos custos da safra que a gente vai plantar no final desse ano. Tem a questão do petróleo, como você tem colocado, e sempre é importante falar de petróleo, porque em petróleo é inflacionário, Valteno, Carol, porque se o preço do petróleo sobe, vai subir o preço da energia, e aí você tem essa relação da taxa de juros. Se a inflação sobe, você não consegue reduzir taxa de juros, elas precisam ficar mantidas para controle de inflação. Então, se o petróleo tem essa tendência de alta, a gente também pode dizer que tem uma tendência de alta para a taxa de juros, para manter ela alta por mais tempo. Tem um fator preocupante no relatório Focus, que é divulgado toda segunda-feira, que ele traz a projeção de taxa de juros altas até 2028. E esse cenário de conflito, de guerra, isso só vai incrementando esse pessimismo das taxas permanecerem elevadas. Olhando para esse conflito específico, Israel e Irã, é um dos conflitos mais antigos da história da humanidade, quando você fala de judeus islâmicos se combatendo. No islamismo se tem duas grandes ramificações. Existem várias ramificações no islamismo, mas as duas principais, que são os xiitas e são os sunitas. A religião, o islamismo, os sunitas, têm uma representatividade ali da Arábia Saudita, que é um parceiro de Israel, a gente pode chamar assim, não é um parceiro oficial, mas tem ali boas relações. Já o Irã, eles são dos xiitas, e tem ali o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. E o que o Khamenei fala é lei. Então a gente tem como um dos objetivos não principais de Israel é tentar a retirada do regime do Khamenei, que os Estados Unidos ainda não aprovou uma operação para que Israel encontre e ataque Khamenei. Então é um conflito muito vasto, porque envolve uma cultura milenar, um conflito histórico, mas sobretudo por causa do petróleo, como você colocou, Valteno. Já houve ataques em refinarias, já houve ataque em instalações de petróleo, mas o problema maior talvez seja a logística de petróleo, porque a gente fala ali do canal de Hormuz, dá acesso ao Mar de Omã, 30% a 40%, já teve anos que chegou perto de 40% do transporte de petróleo mundial passa por ali. Então, se o Irã ameaça a fechar o canal, que é ele que controla, ou atacar o canal, o impacto é muito maior do que a gente tem visto agora. Então, tem que acompanhar isso dia após dia, Valteno e Carol.
Zé Ronaldo, a gente estava até falando aqui no bastidor, porque essa rota aí onde está acontecendo, né, esses conflitos, ela é uma rota de passagem ali de navios, então isso afeta tanto a importação quanto a exportação, né? E é um ponto importante a gente olhar para o Irã, porque ele também é o nosso principal comprador de milho. Tem ano que ele não fica ali em primeiro lugar, mas na média, o Irã é o nosso grande comprador, ele leva cerca de 11% de tudo que a gente exporta de milho. Ano passado levou 4 milhões de toneladas, em 2023 levou 3,5, em 2022 levaram 6 milhões de toneladas de milho do Brasil. Mas aí eu escuto muita gente quando eu falo isso, Ronaldo, mas eles não vão parar de consumir. Pelo contrário, na guerra pode ter necessidade de mais comida, mais alimento. Até sim, mas o problema é que em guerra você compromete portos, há ataques em portos porque é estratégico. Você compromete energia, não é só o produto chegar no porto, é ele entrar para o país também, quando se fala de importação. Então, há esse receio de que também possa ter um impacto na nossa venda de milho para o segundo semestre, porque o Irã é o nosso principal comprador. E quando você fala de um ataque de países que não fazem fronteira, Irã e Israel não fazem fronteira. Então você não está falando de uma guerra que está mandando soldados. Você está falando de uma guerra de aviões, de drones, de mísseis a longo alcance. E Israel tem um poder de ataque muito eficiente, uma tecnologia muito avançada em relação ao que se tem ao Irã. E por outro lado, você também tem o Irã isolado. Enquanto Israel recebe até agora, não é um apoio direto no sentido de continuar mandando munições, como a gente estava vendo aqui na reportagem anterior, os Estados Unidos não mandou aqueles mísseis que fazem perfuração de bunkers, mas é um apoio que os Estados Unidos faz com o Israel. O Irã ainda não recebeu esse apoio do outro lado. Pelo contrário, o seu grande parceiro, que é a Rússia, o Putin tem se colocado contra o Irã atacar alguma instalação dos Estados Unidos. O Putin se colocou à disposição para tentar intermediar alguma negociação, embora Israel é irredutível agora, ele estava esperando por esse momento há muito tempo, ele estava esperando apenas um sim dos Estados Unidos, ele vem se preparando há anos para esse ataque, porque, de fato, o Irã estava finalizando a sua bomba atômica e assim que o Irã finalizasse, ele já tinha declarado várias vezes que o objetivo principal do Irã era destruir Israel. Então, agora a gente está falando de um ataque ao nosso principal comprador de milho. E tem muita coisa para acontecer, mas isso começa bem desfavorável ao Irã. Por outro lado, para devolver para vocês, a gente tem, claro, a pressão no dólar. Quando se fala em alta de petróleo, historicamente se falaria em queda para dólar, porque os países que estão vendendo muito petróleo estão recebendo muito dólar e eles precisam vender esse dólar para converter na sua moeda local. Então, quanto mais sobe o petróleo, mais os produtores vendem dólar para fazer a conversão e mais jogam dólar no mercado. Só que dessa vez a gente pode ver um sistema contrário, porque não é uma alta do petróleo por causa da oferta e da demanda, é uma alta do petróleo por causa da guerra, e guerra gera aversão a risco. Então a gente pode ter impactos tanto nos fertilizantes, aumento de custo, obviamente o impacto cambial, e impacto no petróleo, sobe o óleo de soja, sobe a soja, e também a gente pode ter um impacto negativo para o milho, porque o Irã é o nosso principal comprador de milho. Pois é, aí você estava falando, alguém pode argumentar, nossa, eles estão em guerra, vão comprar mais. Mas não vão, porque vai ter medidas de isolamento do Irã, de medidas econômicas. Uma guerra não se faz só com armas, se faz com embargos, né? Então, o Brasil ficará numa situação complicada, porque certamente algumas medidas serão anunciadas como uma espécie de fechamento do Irã para o mundo, né? Para forçar uma rendição. Coisa que não aconteceu até agora. Mas eu volto com aquela outra pergunta minha. Diante desse quadro de incertezas e com a reunião do Banco Central para essa semana, a gente teve uma redução na última reunião de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Agora, havia uma esperança de que houvesse uma diminuição no ritmo de alta dessa taxa. Diante desse quadro, qual é a expectativa sua? A gente ainda acredita que as taxas não continuam subindo mais, Valteno. Como o Galípolo tem colocado, chegou o momento ali de pensar em estacionar. Mas estacionar nos níveis que a gente está também não quer dizer que vai melhorar muito. Quer dizer que vai parar de piorar.
Quer dizer que há essa expectativa de que a inflação comece a arrefecer, mas a gente tem uma taxa de... Travou o Ronaldo na última parte da resposta dele, mas acho que ficou esclarecido de que a opinião dele é que as taxas de juros, a tendência é que elas fiquem altas, mas talvez não subam tanto quanto vinham subindo anteriormente.